Transtorno de personalidade borderline. É uma alteração na personalidade. O que vem a ser a personalidade? A personalidade é o conjunto de características que uma pessoa tem e que a torna única no mundo. Geralmente, as pessoas que sofrem desse transtorno de personalidade começam a dar indícios dele já na adolescência, que é uma fase de transição da vida, onde há um misto de emoções, de sentimentos, os hormônios das pessoas normalmente estão em ebulição, e aí nessa fase a pessoa começa a desenvolver esse transtorno. E eu vou falar para você 4 características da pessoa que sofre com transtorno de personalidade borderline. Elas têm uma instabilidade no humor. As relações dessas pessoas costumam ser relações conflituosas. As pessoas com esse transtorno costumam ter uma impulsividade. Agem por impulsividade, estão o tempo todo ali. Não tem um meio termo. Ou é muito para baixo ou é lá em cima. Ou é 8 ou é 800, não tem 80, não tem um equilíbrio ali no meio. E elas têm uma autopercepção ruim a respeito delas mesmas. Então, são pessoas que têm uma autoestima muito baixa, têm comportamentos e atitudes autodestrutivas, tendem a se sentir inteiros apenas quando estão em relacionamentos. São pessoas que o tempo todo tentam saber quem são, não através de sua própria percepção a seu respeito, mas através da percepção que o outro tem de si. Elas buscam validação através da opinião do outro. Por isso, essas pessoas estão sempre buscando relacionamentos, estão sempre tentando, não conseguem ficar sozinhas, estão sempre procurando alguém com quem ficar, com quem estar, para que possam preencher o vazio existencial que elas possuem. Quando essas pessoas se encontram em um relacionamento sentimental, elas tendem a anularem as suas próprias personalidades e a passarem a se comportar da forma como o outro, como objeto de afeto e de amor e de sentimento delas se comporta. Exemplo, uma mulher que está namorando com um cara que ele é surfista. Ela vai lá e começa a se interessar por tudo do mundo do surf, ela começa a querer aprender a surfar também, começa a usar as gírias que normalmente se usam no universo do surf, ela começa a falar, a agir, pinta o cabelo, passa parafina, tudo porque ela acha que como aquela pessoa que ela gosta se interessa pelo aquele universo e como ela tem a necessidade de ser amada e de se sentir validada pelaquela pessoa, ela começa a entrar no universo do outro para que o outro venha ver, olha como essa pessoa é interessante, gosta das mesmas coisas que eu, e aí ela se sente amada, porque a pessoa que é borderline, ela vive na borda, vive ali no limite, ela vive com medo de ser abandonada, vive com um medo constante de não ser amada. Então, na expectativa, na esperança de que ela venha conquistar o amor do outro e que o outro nunca a abandone, ela começa a se revestir daquilo que o outro gosta. Então, se o outro é surfista, eu me torno surfista. Se o outro é um líder religioso de determinada religião, eu vou praticar aquela religião, vou usar as roupas daquela religião, vou me comportar como as pessoas daquela religião. Para quê? Para que o outro possa permanecer interessado em mim. Porque essas pessoas, elas têm uma autopercepção muito baixa a respeito de si mesmas. Então, elas precisam encontrar uma outra personalidade, se revestir de uma outra persona para que elas venham se sentir interessantes para o outro. Se elas estão namorando, se relacionando com alguém que é músico, ela vai começar a entrar no universo da música, vai querer ouvir mais sobre música, saber mais sobre música. E algumas chegam até o ponto de querer aprender a tocar algum instrumento musical para que o outro veja que ela é interessante,
que ela é uma pessoa que não merece ser abandonada, tudo na expectativa de fazer com que o outro fique ali com ela, que não a deixe, que não a abandone, pois elas precisam do outro para sentir que estão completas. Sem ter alguém em suas vidas, a pessoa que sofre do transtorno de personalidade borderline, ela, quando não está com alguém, ela sente um vazio existencial gigantesco. Por isso, não é muito difícil você encontrar pessoas com esse transtorno que estão sempre se prejudicando de alguma maneira, estão sempre se machucando, praticando automutilação, praticando algum tipo de autoflagelamento, porque elas têm uma dor existencial tão grande, é um sofrimento tão grande para essas pessoas, que elas às vezes precisam causar no corpo físico a dor que elas estão sentindo no lado emocional. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu sou a Soraya Trino, sou psicanalista. Esse é um vídeo de degustação para que você possa entender um pouco a respeito do universo das pessoas que possuem um transtorno de personalidade borderline. Talvez você sofra desse transtorno e ainda não teve a coragem de procurar ajuda médica, procurar um psiquiatra, um neurologista, para que você possa falar para ele a respeito dos sintomas, um pouco do que eu enumerei aqui, a instabilidade de humor, as relações conflituosas que você vem tendo, a impulsividade, a autopercepção ruim que você tem a seu respeito, você começar a fazer uma autoavaliação, ver que você está sofrendo de alguma dessas coisas, ou de repente, se não é você que tem um desses sintomas, mas alguém do seu convívio, um filho, uma filha adolescente, um amigo, alguém do seu convívio, encaminhe essa pessoa, trate-a com carinho, encaminhe ela para um profissional, psiquiatra, um neurologista, para que possa fechar o diagnóstico e para que essa pessoa possa começar a fazer um tratamento com o uso dos remédios adequados para estabilizar os seus neurotransmissores. Comece a fazer análise, comece a analisar no setting terapêutico, no local da sua análise. Você vai conseguir, através da fala, se conhecer, ter a percepção correta a teu respeito, e com isso você vai parar de dizer que você tem dedo podre, que você só atrai para a sua vida pessoas ruins, pessoas que te usam e depois te abandonam, pois através da análise você vai perceber que você pode e deve ter uma vida emocional saudável, que você não tem que se enxergar através da ótica, do olhar do outro. O outro é alguém que vem para complementar, para fazer a sua vida ser mais agradável, mas você precisa ter uma percepção correta a seu próprio respeito. Soraya, mas o que eu posso fazer se eu convivo com uma pessoa que sofre desse transtorno? Como eu devo me comportar? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Vou te dar algumas dicas aqui. Demonstre que você se importa. Não trate essa pessoa com isso aí é frescura, isso é palhaçada, isso aí você está inventando. Não. Demonstre que você se importa. Ouça o que essa pessoa tem a dizer. Deixe com que ela coloque a angústia dela para fora. Tenha clareza na comunicação. Se aquela pessoa está numa euforia, está no momento eufórico dela, no momento dela de mania, e está ali falando, transmita o que você quer conversar com ela com clareza, ouça ela com atenção, deixe com que ela se comunique com você de forma clara, deixa tudo, sabe? Tenha uma comunicação limpa, não faça aquela coisa de eu acho que você falou isso, não, mas eu entendi aquilo. Não, tenha uma comunicação clara. Não utilize palavras de acusação. Não acuse a pessoa, não, porque no outro dia você falou isso, no outro dia você falou aquilo. Deixa as palavras de acusação fora do seu diálogo, fora da sua comunicação. O que foi ontem, o que foi no outro dia, na semana passada, no mês passado, já foi, já passou. Se você está tendo uma discussão com essa pessoa, se você está tentando estabelecer um diálogo a partir de algo que você está vivendo naquele momento, trata apenas daquele momento.
Não acusa, não aponta o dedo, não joga na cara coisas, porque isso só vai fazer com que essa pessoa fique pior. Sempre pense com empatia. O que é ter empatia? É você colocar-se no lugar do outro. É você falar, bom, como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse com um problema, se eu estivesse passando por essa situação. Então, coloque-se no lugar do outro, seja uma pessoa empática, demonstre que você se importa, para que essa pessoa possa se sentir mais aliviada. Ficar acusando, ficar tentando dar soluções, não vai fazer com que ela se sinta melhor. Mas demonstrar empatia, sim, isso ajuda muito. E preste atenção nos gatilhos. Como é que aquela pessoa estava e o que foi que aconteceu que deu um gatilho para que ela, de repente, saísse daquele estado de bom humor que ela estava para entrar em um outro estado onde ela está perturbada, onde ela não está tendo coordenação do que está falando, do que está fazendo, e está chorando de forma compulsiva, e está entrando em manias, uma mania após a outra, e está falando sem parar. Preste atenção no que foi que deu gatilho naquela pessoa, para que, se você puder evitar que isso aconteça novamente, você poder ajudá-la de forma efetiva. E não contribua quando essa pessoa estiver tendo um ataque de fúria. Quando essa pessoa estiver nervosa, gritando, gesticulando, falando, deixe com que ela fale só. Deixe com que ela desabafe, que ela coloque para fora as emoções, os sentimentos, ainda que para você não faça nenhum sentido. Deixe essa pessoa se expressar até que ela baixe a tensão e ela possa normalizar novamente o seu estado emocional. Várias pessoas famosas sofreram e algumas ainda sofrem com esse transtorno. Eu vou citar o nome de algumas aqui para você ver como esse transtorno ele é antigo e como ele é muito atual. A Amy Winehouse, aquela cantora bem famosa, que morreu infelizmente super jovem, era uma pessoa que sofria com o transtorno de personalidade borderline. Então, assim, se ela tivesse tido ajuda, se ela tivesse buscado ajuda, ela estaria viva até hoje, estaríamos aí ouvindo belíssimas canções, né? Você vê que a pessoa que tem esse transtorno, ela vai para um extremo. E aí a Amy, ela foi para qual extremo que ela buscou? As drogas, a bebida. E tudo isso foi uma bomba, caiu como uma bomba sobre a vida dela, que fez com que a Amy partisse de forma muito precoce, muito jovem ainda. Outra pessoa que sofria desse transtorno era a lindíssima atriz Marilyn Monroe, que também, por sofrer desse transtorno de personalidade, ela recorria às drogas, ao álcool, era uma pessoa, uma mulher lindíssima, mas que mesmo assim estava sempre tentando buscar apoio, conforto, entrando de um relacionamento no outro. Nunca Marilyn passava um tempo só, um tempo solteira, um tempo se conhecendo. Não, ela acabava de entrar no relacionamento abusivo, destrutivo, saía desse relacionamento, entrava em outro, em outro, em outro. Então, estava sempre envolta em algum tipo de escândalo, em algum tipo de coisa que era perturbadora para a sua vida. A Britney Spears, que a gente vê volta e meia, tá sofrendo algum tipo de transtorno, algum tipo de ataque, algum tipo de coisa que a gente acaba conhecendo mais a respeito dela, mais pelos escândalos e pelas coisas das quais ela já se envolveu, drogas, ataques, já ficou internada em clínicas, mais por essas coisas do que até mesmo pela sua música. Uma moça jovem que começou a carreira na infância e que teve a vida totalmente tumultuada por conta desse transtorno. E aqui no Brasil, né, falando de pessoas que fazem parte da nossa mídia, nós temos a modelo que na década de 80 e 90 foi muito famosa, Monique Evans. Ela é diagnosticada com o transtorno de personalidade borderline, já ficou diversas vezes internada em clínicas para tratamento, e é uma pessoa que faz uso de remédio, faz tratamento com psiquiatra,
faz terapia, até onde eu sei, né? Ela busca estar sempre em tratamento, porque quando ela não está em tratamento, não está medicada, ela sofre do transtorno, ela está sempre envolvida em algum tipo de problema ou de situação ruim, principalmente na sua área afetiva emocional. E outra, para a gente poder fechar aqui essa parte das pessoas famosas que são acometidas com esse transtorno, nós temos a modelo, apresentadora, influencer, essa pessoa que está aí, essa personalidade midiática, que é a Andressa Urach. Eu acompanho bastante a trajetória, né, de carreira, de história dela, mas pela questão dos estudos que eu faço em cima desses transtornos de personalidade. E a Andressa, para quem não conhece, ela escreveu esse livro aqui, Morri para Viver, Meu Submundo de Fama, Drogas e Prostituição. Então, durante um período em que ela estava, digamos assim, envolta na religião, onde ela se encontrou na religião, ela conseguiu, durante um tempo, revestir-se de uma personagem, onde ela estava ali sendo a mulher cristã, que tinha um bom comportamento e coisa e tal, que seguia as normas da igreja na qual ela estava fazendo parte. Depois ela se casa, começa a namorar com a pessoa, se casou, um casamento relâmpago. Tudo para essas pessoas é muito rápido, porque elas são impulsivas, elas agem no impulso. Então casou-se rápido, aí mal teve tempo de conhecer o marido, de desfrutar ali da vida comum do casal, já engravidou. Tudo isso naquele afã, porque queria ter uma família e tal. E agora a gente vê, quem acompanha aí a mídia, vê que numa semana ela tá chorando, porque Deus tocou no meu coração, eu tenho que servir ele. Aí vai ler livros, faz live lendo livros, faz live fazendo orações. Aí no dia você dorme, no dia seguinte você acorda, tá ela lá com meio quilo de cílios e dizendo que voltou para a prostituição, que agora está fazendo, participando de sites de conteúdo adulto. Então aí as pessoas falam assim, não tem vergonha na cara, é uma descarada, é isso, é aquilo. Isso tudo porque julgar é muito mais fácil. Mas essa moça, ela sofre de transtorno de personalidade borderline, já diagnosticado pelos médicos, tá? Isso aqui não é um diagnóstico que eu tô dando aqui, ela tá lá dando diagnóstico para os outros, não. Eu tô fazendo aqui, transmitindo para você que está assistindo esse vídeo, essa informação de que essa é uma moça que sofre desse transtorno. Então, ela vai sempre oscilar, tem os altos e baixos. Por quê? Porque ela faz o acompanhamento médico, ela toma as medicações, ela faz o acompanhamento psicoterápico com um psicólogo, mas ela bebe, ela toma bebida alcoólica. E o que acontece com isso? Há uma interferência, porque a pessoa, quando ela está tomando os remédios certinho, você vê que até o comportamento, a voz, fica uma coisa mais branda. Quando ela não toma as medicações e ela começa a ingerir bebidas alcoólicas, ela começa de novo a entrar naquele ciclo, naquele looping de impulsividade, e aí a vida destrambelha para tudo quanto é lado. Então a pessoa, ela vai correr sempre para o lado dos extremos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, deixe um comentário para que o YouTube saiba que esse assunto aqui é um assunto relevante. Compartilha esse vídeo entre os seus contatos. Muito obrigada por ter ficado até aqui e a gente se encontra na próxima semana, onde abordaremos um pouco mais a respeito desse tema. Falaremos sobre a disfunção pessoal, os aspectos pessoais da pessoa que possui o transtorno de personalidade borderline. Até lá!